Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e hoje nós vamos falar sobre calvinismo. Será que calvinismo significa falar simplesmente de eleição e predestinação? Será que calvinismo então significa, se resume, apenas a soteriologia? É isso que nós vamos falar hoje, é isso que nós vamos analisar hoje. A maioria das pessoas, quando ouve falar de calvinismo, elas automaticamente elas vão ligar, elas vão associar então o calvinismo com a ideia de eleição e predestinação, com aquela ideia então de que Deus é que escolhe o homem, e tudo mais. E se não for adepto do calvinismo, então, na maioria das vezes vai vir cheio daqueles espantalhos, que Deus escolhe, que o homem é um robô, aquela coisa toda. Mas será que quando a gente analisa o pensamento de Calvino, quando a gente analisa a influência de Calvino na igreja e até mesmo está dentro do pensamento, ou seja, as obras de Calvino, aquilo que Calvino escreveu, será que Calvino falou só disso? Será que aquilo que ele produziu durante a sua vida se resume a só isso? Uma análise, então, isso é que é engraçado, porque não precisa nem ser uma análise aprofundada, Se a pessoa simplesmente, se o indivíduo simplesmente lê o que Calvino escreveu, ele logo vai entender, vai ver, vai perceber que não, que o pensamento de Calvino não se resume simplesmente em falar de eleição e predestinação, muito pelo contrário. Calvino tem um pensamento muito amplo, Calvino tem um pensamento muito abrangente nas diversas áreas da teologia, nas diversas áreas aí da igreja cristã. A gente começa aqui então essa nossa conversa pensando um pouquinho, o objetivo não é fazer uma biografia de Calvino, mas a gente começa aqui pensando um pouquinho sobre quem foi esse homem, Calvino, ele é francês. Ele nasce em Noyon, na França, a região que fica ali a noroeste da França, no ano de 1509. A família dele, uma família aí do ponto de vista social de uma classe média, vamos dizer assim, E o pai dele tinha intenções que ele fosse da área do direito, que era uma grande área na época, Cursar as leis, era algo, sim, bem considerado ali na sociedade, e todo mundo, então, que tinha um filho e que quisesse que o filho fosse bem-sucedido, o direito era, sim, uma boa opção. E era isso que o pai de Calvino queria para ele. Ele tinha mais outros 3 irmãos, a família de 4 filhos, e era isso que o pai dele queria para ele. Ele vai cursar direito, Ele vai, por exemplo, estudar no Colégio de Montaigu, que é um colégio famoso, e famoso tanto pelo rigor que tinha com os alunos, quanto por alguns alunos famosos que passaram por ali, Além de Calvino, nós vamos ter Erasmo de Roterdã, Inácio de Loyola, O grande personagem aí da Contra-Reforma Católica, passou por ali também e tal. Então, era um colégio famoso, era um colégio bem considerado. Calvino estuda ali. Calvino não dá muitos detalhes do momento da sua conversão, Você não tem, por exemplo, igual Lutero, você tem uma grande dramatização ali da conversão de Lutero. Calvino, você não tem isso. O que a gente tem é alguma coisa num comentário dele dos Salmos que ele vai citar mais ou menos ali de passagem, E o que a gente tem em mente é que provavelmente a conversão de Calvino vai acontecer do ano ali de 1533, mais ou menos, E perto dessa época, então, Calvino já vai começar a sua produção literária, Ele vai escrever um comentário à obra De Clementia, de Sêneca. Depois, em 1534, ele vai escrever um livro chamado Psicopaniquia, que é um livro onde ele vai abordar a doutrina do sono da alma, Vai escrever contra isso, contra essa ideia, então, de que as pessoas que morreram estão ali, sei lá, adormecidas eternamente, vai mostrar que elas estão conscientes, de acordo com o que o texto bíblico diz. Logo em seguida a isso, então, quando a gente chega em 1536, nós já vamos ter Calvino começando a escrever a sua obra principal, sua obra magna, a obra de sua vida, que foram as Institutas da Religião Cristã. Ele começa com um primeiro volume, a primeira versão dela em 1536, e vai trabalhando nela, ampliando, revisando algumas coisas, até chegar em 1559 com essa versão que nós temos aí, que é a versão final, que ele escreveu com esses 4 tomos que se tem hoje
uma obra fantástica, uma obra fabulosa, que é uma obra, então, que resume, eu nem poderia dizer que resume pelo tamanho da obra, né? Mas é uma obra que apresenta, então, o pensamento religioso de Calvino. Então, para vocês terem uma ideia do que as institutas tratam, né? Ele vai trabalhar, por exemplo, sobre a doutrina de Deus. Calvino vai mostrar ali a soberania de Deus sobre todas as coisas. Vai citar a eleição e predestinação? Óbvio que sim, porque isso está dentro dessa sua análise da questão da soberania de Deus. Mas ele vai explorar temas como Trindade, né? As três pessoas da Trindade, pessoa do Pai, pessoa do Filho, pessoa do Espírito Santo, como que existe uma harmonia nessas três pessoas. Vai trabalhar questões como a criação, por exemplo, a queda, a providência divina. Tem uma parte sobre antropologia, criação do homem. Nessa parte, então, de antropologia, ele vai discutir, por exemplo, a questão do pecado original, a condição do ser humano após a queda. A cristologia de Calvino é uma cristologia também muito boa, muito robusta, né? Vai trabalhar então o papel do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, natureza de Cristo, a obra de Cristo de forma geral. Tem uma parte sobre os sacramentos, onde ele vai trabalhar então batismo e ceia do Senhor. Calvino, ele tinha sim uma ideia de que havia a presença espiritual de Cristo ali nos elementos da ceia, ele vai defender isso. A eclesiologia de Calvino também é uma eclesiologia muito boa, ele discute ali as organizações da igreja, né, e tudo mais. Tem uma parte sobre ética cristã, vai discutir então a moralidade cristã, vai nessa parte enfatizar a importância da vida piedosa, da vida submissa a Deus em todas as áreas, né? Vai ter uma importância muito grande na sua análise sobre o governo civil, né? Entendendo que a autoridade que o governo civil tem, ela é uma autoridade que parte de Deus, ou seja, é concedida por Deus. Então, o governo civil ele seria uma certa extensão da autoridade divina no que tange aí a atuação do governo civil aqui na Terra, né? E isso sem confundir os papéis, né? Sem confundir os papéis do Estado e da Igreja. Vai trabalhar a questão de cultura, questão de educação, tecer críticas também ao catolicismo romano. Ao longo da obra a gente vê ele questionando e ele criticando o papado, ele criticando a veneração aos santos, criticando a venda das indulgências e tudo mais. E tem um aspecto apologista muito forte, né? Se você pega no prólogo ali das Institutas, ele escreve uma carta ao rei Francisco, né? Apresentando ali as defesas, mostrando então no que verdadeiramente esses protestantes reformados acreditavam. Então, enfim, a parte apologética é muito grande. E uma coisa que chama atenção é a ênfase que Calvino dá ao Espírito Santo em toda a sua obra. O Espírito Santo, ele salta das páginas das Institutas de João Calvino a todo momento. Alguns chegam a dizer, então, que Calvino seria o teólogo do Espírito Santo, né? E por que eu fiz questão de citar isso daqui? É para a gente ver, então, já de cara, que essa noção, então, esse reducionismo de calvinismo sendo algo apenas da soteriologia, apenas de eleição e predestinação, então, na principal obra de Calvino não se sustenta. Se você for pegar uma questão de porcentagem, a porcentagem que ele está escrevendo e que ele está discutindo eleição e predestinação é ínfima, perto da amplitude da obra e das outras coisas que ele está escrevendo, que ele está fazendo ali, então. Então, enfim, nessa obra principal, a gente já vê que não é apenas eleição e predestinação. Além disso, quando a gente sai da questão religiosa, a gente consegue perceber uma influência dos escritos de Calvino, dos ensinamentos de Calvino, em diversas outras áreas aí da vida e da sociedade. Então, por exemplo, o pensamento calvinista, ele vai influenciar nas áreas da economia e da ética do trabalho, né? Ele vai dar uma ênfase muito forte à importância do trabalho, à questão do trabalho como sendo algo divino, algo de Deus para o indivíduo, que trabalhar então de uma forma honesta, de uma forma justa, buscando aí então o seu sustento e a sua prosperidade, é algo que agrada a Deus. Diferente daquelas críticas que vão ser feitas a Calvino,
século XIX, principalmente, né, de que o Calvino é o pai do capitalismo, como se isso fosse uma coisa ruim também, né, como se o capitalismo fosse uma coisa ruim, mas enfim. O que se tem não é o que os críticos vão dizer, que tipo assim, Calvino defende que a riqueza é uma eleição divina, os ricos são predestinados e tudo mais. De maneira nenhuma, Calvino está trabalhando aqui a noção de que existe sim uma ética no trabalho e que essa ética, então, sendo aplicada, isso vai contribuir, então, para o desenvolvimento do indivíduo, para o desenvolvimento daquele que trabalha quando ele tem, obviamente, condições, né, de se desenvolver. Então, veja, é uma área que, num certo sentido, foi além das linhas, né, das cercas, dos limites religiosos, está ampliando aí a questão. Eu estou dizendo isso daqui do ponto de vista social, porque se você for um calvinista, você entende que isso faz parte da visão religiosa que Calvino tem, porque ele não vai fragmentar a vida como se a vida fosse uma coisa para Deus, a religiosa, e outra coisa lá fora para o trabalho. Ele entende que isso é uma coisa integrada, né? Eu estou fazendo essa distinção aqui só para a gente entender as áreas de atuação, né? Outra área que Calvino é muito influente também nos seus escritos é na questão de política e de governo. Os escritos de Calvino sobre questões políticas, eles são influentes sobre essa ideia, como eu já falei lá nas Institutas, sobre o Estado, a autoridade civil sendo uma extensão, né, da autoridade divina quando ela então age dentro dos seus limites, dentro daquilo que lhe foi atribuído. E Calvino vai ser um nome importante ao advogar então que se tenha uma resistência à tirania, ou seja, quando essa autoridade civil ela extrapola a sua área de atuação, o Calvino defendia que sim, o povo poderia então se levantar sim e resistir a essa atuação equivocada do Estado. Então veja, olha que questões importantes, né? Quando você vê hoje então, sei lá, as pessoas se manifestando contra algumas questões governamentais em diversas partes do mundo, Calvino teve um papel importante na disseminação disso, né? na solidificação desse pensamento e tal. Outra coisa, educação e alfabetização. Gente, as pessoas aí falam do calvinismo, mas não fazem ideia de que muito do que elas usufruem hoje nesse campo acaba sendo, então, consequência direta do pensamento de Calvino. E mais adiante eu vou citar aqui algumas universidades que foram fundadas por calvinistas, né? Só para vocês terem uma ideia da amplitude disso, mas aqui eu já quero pontuar então essa questão, educação. Calvino, por exemplo, vai fundar a Universidade de Genebra, né? A Academia de Genebra, valorizando então essa questão da educação, contribuindo então, né, para a disseminação do conhecimento, formação aí de uma sociedade mais instruída e mais capaz, né? E tudo tendo por trás, e aí a gente não pode fugir do aspecto religioso, então, entendendo que a vida é uma coisa integrada, é uma coisa só, né? Tudo tendo por trás a noção, então, de que pessoas mais instruídas glorificam melhor a Deus, né? Leem melhor as Escrituras, interpretam melhor as Escrituras, aplicam melhor as Escrituras na sua vida e assim conseguem, então, levar mais honras e mais glórias ao nome do Senhor. Desenvolvimento cultural e científico também, essa ideia de ética do trabalho que Calvino desenvolve vai ter consequências diretas nessa questão, então, do aspecto científico, né? Do desenvolvimento científico. No início, grandes cientistas, grandes membros das principais academias de ciências que se tinha na Europa eram calvinistas. A comparação entre os que eram calvinistas e os que eram, por exemplo, católicos romanos, os calvinistas ganhavam numa proporção de 8-2. Então, assim, era uma coisa surreal, tudo baseado no pensamento, né, que Calvino tinha dessas questões. Responsabilidade social e caridade também, né? E aqui já fica, então, já é uma demonstração de que essa ideia calvinismo é coisa para rico e tudo mais. Isso é uma grande bobagem, né? Calvino entendia a necessidade de que o indivíduo cristão ele se envolvesse nessas questões também, essa ideia de amor ao próximo, dessa questão de responsabilidade, essa noção de que a salvação, então, era uma coisa abrangente, né? E que envolvia, sim, essas questões de olhar para o próximo
próximo. Questões de arte e de cultura, o calvinismo teve um impacto assim gigantesco nas artes, né? Se você vai pegar aí grandes artistas, né, desse período pós-reforma, a maioria deles era calvinista, era reformado, pintavam, desenhavam, desenvolvia a sua arte, a sua música, como Bach, por exemplo, né, como Rembrandt e outros mais, todos influenciados por esse pensamento da teologia reformada, ou seja, há esse estímulo nos escritos de Calvino para o desenvolvimento da música, para o desenvolvimento da arte, para o desenvolvimento da pintura de forma geral. Expansão missionária, né? Você vê algumas pessoas dizendo assim, calvinista porque crê na eleição e predestinação não faz missão no evangelismo. Gente, isso é uma grande besteira, isso é uma grande bobagem. A noção, então, de que Deus elege os seus, de que Deus tem os seus em todas as nações, em todas as culturas, gente de todo povo, raça, língua, nação, isso foi um combustível para que, então, os adeptos da teologia reformada, os calvinistas, fossem, então, percorrer o mundo para levar a palavra de Deus. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem aí em todas as igrejas utilizam a versão da Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, que era um calvinista, né? Ou seja, o homem que foi o responsável pela disseminação do texto bíblico aqui no nosso país, um calvinista, teve essa preocupação, né, de ter esse trabalho. Então, perceba, esses grandes espantalhos, né, que são colocados são frutos de uma ignorância em relação àquilo que o calvinismo realmente é, aquilo que o calvinismo realmente ensina. E aqui agora eu vou fazer algumas listagens aqui só para vocês terem uma noção, e isso aqui vai servir para material de pesquisa para aqueles que quiserem pesquisar um pouco mais, para vocês terem essa guia aqui para irem aí no Google e, enfim, eu vou citar alguns livros também para vocês terem a noção dessa amplitude do pensamento calvinista. Vamos pensar aqui, por exemplo, em países onde o calvinismo ele influenciou a cultura, a política e influenciou de forma geral. Suíça, obviamente, né? Genebra, o grande bastião ali do calvinismo, né? É inegável, é um dos países mais desenvolvidos do mundo hoje. Aí alguns vão dizer, mas o ateísmo domina. Sim, mas não é por causa do calvinismo, é porque o calvinismo influenciou lá por diversas outras coisas, liberalismo que surge depois e tudo mais, exatamente uma tendência de ir na contramão daquilo que Calvino ensinava. Uma pesquisa histórica básica mostra isso e mostra que esse argumento é um argumento bem ignorante, por sinal. Mas Suíça, os Países Baixos ali, né, onde é a Holanda hoje, grande influência do calvinismo, Escócia, Inglaterra, principalmente com o movimento puritano, né? O movimento puritano nasce ali na Inglaterra, uma grande influência do calvinismo. Os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, aí é a maior nação do planeta, né? E isso analisando por diversas perspectivas, por diversos pontos de vista, é a maior nação do planeta, influenciada diretamente pelo pensamento calvinista por causa dos puritanos, dos peregrinos que chegaram ali, né, e montaram o país, vamos dizer assim, né. Escandinávia ali com Suécia, Noruega também tiveram uma grande influência do pensamento calvinista, né. Eu falei sobre educação e aí eu vou citar aqui para vocês terem uma ideia as principais universidades ao redor do mundo que foram fundadas por calvinistas, por reformados. A Universidade de Genebra, né, fundada em 1559, né, a Universidade de Edimburgo, na Escócia, fundada em 1583, Universidade de Groningen, nos Países Baixos, fundada em 1614, Harvard, fundada em 1643, Yale, fundada em 1640, Princeton, fundada em 1746, Universidade de Toronto, fundada em 1827, Universidade Livre de Amsterdã, lá nos Países Baixos, fundada em 1840 por Abraham Kuyper, um calvinista, né? Um nome que tem sido cada vez mais pesquisado e estudado aí, dada a sua grande influência, a sua grande atuação na teologia pública, né? Enfim, isso aqui na parte de educação. Calvinistas não evangelizam, calvinistas não fazem missões.
Não, olha só os nomes aqui de grandes missionários que são citados inclusive em livros aí de editoras de linha pentecostal, de outras linhas, né? Que batem de movimentos, né? Não editoras, mas de movimentos que batem no calvinismo e que estão lá reverenciando esses homens, mas às vezes não vão mais a fundo para entender que eram calvinistas. William Carey, por exemplo, né? William Carey, um missionário britânico, aí, considerado o pai das missões modernas, né? Foi o primeiro missionário a ir para a Índia, trabalhou na Índia por mais de 40 anos, foi responsável pela tradução da Bíblia para o Bengali e outras línguas, fundou várias escolas, várias igrejas, reformado, calvinista. David Livingstone, né, missionário escocês, que é considerado um dos maiores exploradores da África, viajou por toda a África, trabalhou, né, para abolir a escravidão, o tráfico de escravos, traduziu a Bíblia para várias línguas africanas. Adoniram Judson, né, missionário americano, considerado um dos fundadores da Igreja Presbiteriana Reformada na Birmânia, né, trabalhou lá por mais de 30 anos, também traduziu a Bíblia para o birmanês. Robert Morrison, missionário britânico, considerado um dos primeiros missionários a chegar na China, trabalhou na China por mais de 30 anos. Henry Martyn, missionário britânico também, considerado um dos maiores missionários do século XIX, trabalhou na Índia, trabalhou no Irã, traduziu a Bíblia para várias línguas. John Williams, Hudson Taylor, M. Carmichael, que teve um papel assim fundamental na questão infantil, né? Trabalhou na Índia por mais de 50 anos, tem uma história muito bonita, um dia a gente ainda vai fazer um episódio só sobre ela. E assim, gente, sem contar na influência aqui no nosso país, se você pegar para estudar, dá uma pesquisada no Google depois sobre a Declaração de Fé da Guanabara, que foram uma declaração feita por mártires, que escreveram essa declaração de fé pouco antes de serem mortos, e foram mortos por causa da sua fé, e quando a escreveram sabendo que iriam morrer, né? E que são missionários enviados aqui para o Brasil por Calvino para evangelizarem aqui no que na época era conhecido como França Antártica, né? E tudo mais, tiveram aí um papel, né, esse papel iniciante aí no nosso país de uma confissão de fé feita de um pensamento reformado robusto, né? E aí, principais teólogos, né? A gente está pensando na amplitude e na influência, principais teólogos aí que são calvinistas. Já citei Abraham Kuyper, Charles Hodge, B.B. Warfield, Louis Berkhof, famoso Berkhof da teologia sistemática, John Owen, Gerhardus Voss, grande nome da teologia bíblica, Francis Turretin, Herman Bavinck, da dogmática, J.I. Packer, que né, nos deixou há pouco tempo, R.C. Sproul também nos deixou há pouco tempo, John MacArthur, está aí vivo até hoje, escrevendo, produzindo, pregando, ensinando, D.A. Carson, escrevendo também, produzindo, publicando, pregando, John Piper, Tim Keller, que nos deixou também recentemente, além de, voltando um pouquinho mais lá atrás, né, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, John Bunyan e outros mais. E é interessante essa questão dessa influência teológica, porque quando se precisa de uma referência de um bom teólogo, geralmente vão se pesquisar e vão se buscar material, textos, pregações, vídeos desses que são adeptos da teologia reformada, adeptos do calvinismo. Quando se procura um bom material, um bom livro sobre uma boa teologia sistemática, assim, não existe nem comparação da produção de teólogos calvinistas para teólogos não calvinistas, dada essa influência que o calvinismo tem na produção de boa teologia, na produção de bom conteúdo, de bons livros. Quando se procura boas editoras, enfim, as grandes editoras aí do nosso cenário nacional quanto do cenário internacional, são editoras com esse viés reformado calvinista, mostrando que nesse ponto aí de influência na área da teologia, na área da cultura, nessas diversas áreas, o calvinismo é imbatível. Mais uma vez, reduzir isso a simplesmente eleição e predestinação é um prejuízo muito grande, é um desconhecimento muito grande do que realmente é o calvinismo, do que realmente o calvinismo está falando e de onde realmente os escritos de João Calvino estão influenciando aí na nossa sociedade pelo mundo afora, né? Agora,
Eu quero citar aqui para vocês alguns livros que vocês vão ter mais informações. Se você viu o vídeo até aqui, está interessado em entender mais do pensamento de Calvino e não cair nesses reducionismos, quero indicar para vocês aqui alguns livros. O primeiro deles é As Institutas, Institutas da Religião Cristã. Tem essa versão aqui da Unesp, que é uma versão muito boa, a tradução muito boa que a Unesp fez. Tem essa versão aqui, olha, que saiu recentemente pela Cultura Cristã. Aqui a gente tem a obra toda em um volume só. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre essa obra, analisando aqui, dando meu ponto de vista. Tem ela também em mais de um volume. Quer conhecer sobre a vida de Calvino? Tá aqui, olha, A Vida de João Calvino, Alister McGrath, lançado pela editora Cultura Cristã. São aí 360 páginas sobre a vida do reformador. Quer entender um pouco do pensamento econômico de Calvino? Tá aqui, ó, André Bieler, Pensamento Econômico Social de Calvino. Pancada aí de mais de 600 páginas, 700 páginas sobre a influência de Calvino nessa área. Calvino é resistência ao Estado. Quer entender sobre isso, como Calvino entendia isso, pensava isso? Tá aqui, ó, Amando Araújo Silvestre, livro editado aí, lançado pela editora Mackenzie. André Bieler, novamente, A Força Oculta dos Protestantes, mostrando como que o protestantismo, e principalmente de viés calvinista, ele influenciou o mundo. Além de uma outra série que a Cultura Cristã tem, que eu vou deixar aqui para vocês as capas e os nomes, Calvino e o Comércio, Calvino e a Cultura e tudo mais, mostrando a amplitude do pensamento de Calvino sobre diversas áreas aí da teologia e da sociedade. É isso. A intenção era essa, era ampliar um pouco a sua visão sobre Calvino, se você ainda não conhecia essas coisas, para que você pesquise mais, leia mais, saia desses reducionismos e consiga usufruir, né, aproveitar o máximo da obra desse grande homem de Deus, desse grande homem que Deus levantou aí, capacitou para, enfim, influenciar positivamente a igreja no mundo e principalmente aqui no nosso Brasil. Eu vou ficando por aqui. Tchau! Até os próximos vídeos deste canal. O link para todos esses livros vai estar na descrição desse vídeo. Comprando pelo link, você sabe, você contribui com o nosso canal. E não se esqueça, inscreva-se no canal se não é inscrito, curta o vídeo, compartilhe.